Ela ergueu a mão. Isabel disse que só estava falando bobagens. Depois disso, Lucas observou que não era assim. Depois, ele piscou na testa de Isabel. Indignada, ela tentou descobrir o motivo. O personagem principal disse que era uma ótima ideia. Virando-se para Isabel, ele sorriu, observando as silhuetas visíveis na fumaça. Mild disse que, devido à energia de moda, ele via onde eles estavam na palma da mão. Risando, o semideus gritou: ele faria eles se arrependerem de terem pecado, ao ousar desdenhar do Deus. Aprimorando a corda da flecha, Mild se preparou para atacar. Surpreso, o semideus ouviu algo. Observando a silhueta de Isabel, o demigodo notou o desaparecimento de uma energia de mana, chamando Lucas rápido, perguntando onde ele havia desaparecido. Ao erguer a cabeça, Mild viu uma nuvem de poderosa. Uma aura brilhante se formava acima dele. Cansado, o semideus notou que o céu estava tão sem nuvens. Até agora, inclinando a cabeça. Ele congelou em uma posição, vendo a aura escarlate debaixo dele. Mild ficou gradualmente chocada. Um fluxo de aura escarlate começou a absorver o demigode. Horrorizado, Mild notou que sua mão havia desaparecido. Com a dor repentina, o demigode gritou. Abaixando a cabeça, ele gritou que estava sendo atacado de baixo, observando a nuvem de baixo em seus pensamentos. Mild ficou surpreso ao ver a mana desaparecer novamente, achando que Lucas estava se escondendo. A mana intencionalmente, sem entender como. Então, com velocidade de raio, ele desapareceu do local anterior, prestando atenção na nuvem de aura concentrada. O demigode se perguntou como o personagem principal soube da localização. Curvando o pescoço, Mel se congelou em uma posição. Horrorizado, ele se perguntou se era um raio. Observando a técnica que surgiu, o demigode acreditou ser o raio de Indra. Surto repentino. Mild foi atravessado por uma poderosa onda de aura escarlate, de uma dor incrivelmente intensa. Os demigods gritaram. Depois disso, ele desabou ao chão, gemendo, deitado em um buraco enorme. Melan pensou que Lucas adivinharia onde ele estava, com a ajuda de poder divino, chamando-o de inseto patético, mostrando os dentes. O demigode se perguntou como uma pessoa poderia, ao mesmo tempo, e usar livremente tanto mana quanto poder divino. Lembrando de Isabel, correndo, tentando saber se Frey estava bem. Melad ficou surpreso com o nome do personagem principal, tentando sair do buraco. O demigode supôs que o personagem principal surgiu da família Blake, observando que Renard realizava experimentos inúteis. Com um olhar cheio de raiva, Mild achou perigoso, dizendo que não acreditava que havia um cara com habilidades no nível de 9 estrelas tentando fugir do local da briga. Voltando-se para o semideus, Agnes gritou que precisava contar tudo, o mais rápido possível. De repente, sua cabeça foi atingida por um míssil mágico. Sua cabeça foi atravessada
A demigod, que se chamava Lucas, gradualmente se evaporava, chamando-o de verme. Os restos mortais de Miles estavam visíveis no céu, sustendo o braço quebrado. O personagem principal se dirigiu a ele. O rosto dele estava sério. Vendo a mão de Milde cortada, Isabel questionou se Lucas era realmente um demigodo, agarrando o protagonista exausto. Isabel o chamou de incrível. Em troca, ele disse que sentia dor. Pedindo que ela se afastasse, pegou a bolsa. Ela disse que o curaria rápido. Olhando para o vazio, pensativo, Lucas garantiu que não havia erro, dizendo o último ataque que foi misturado com um raio, recordando a imagem da Aura Escarlate. Continuando a pensar, o personagem principal observou que ele fez isso. Sem querer, ele disse que era como se um ímã, poder divino e mana se atraíam. Lucas olhou para a mão e pensou que, em algum momento, o mana dentro e o poder divino estavam em harmonia. Examinando a aura, partículas envolvendo lentamente sua palma. O protagonista observou que, embora essas mudanças estivessem ocorrendo em seu corpo, ainda assim, ele achava difícil acreditar. Enquanto curava Lucas, Isabel, indignado, pediu que ele não se movesse. Em seus pensamentos, voltando-se para Frey, os personagens principais sugeriram que seu corpo era o melhor presente. No fundo do deserto, continuando a pensar, Lucas disse que a correnteza superou muito o que ele tinha. O nível em que ele estava há 4.000 anos. 2 moradores caminhavam nos espaços abertos da cidade noturna. A trama nos leva a Nempadili. Nick sentou-se perto da fonte, usando um terno branco e uma capucha branca, colocando a mão na fundação da fonte. Uma voz foi ouvida, que se dirigiu a Nixon, pensamentos de que ela deveria cumprir sua promessa. Se ela ajudar a menina a morrer, ela lhe dará este corpo. Com cara de raiva, Nick pensou que ela havia prometido isso. A garota congelou em uma posição, sentada ao lado da fonte. Então, a voz anotou nos pensamentos de Nick que ele não compreendia e não acreditava que ela queria tirar a própria vida por causa de um mago tão patético. Na imensidão do deserto, um homem caminhava, continuando a caminhar pelo deserto. O homem declarou em seus pensamentos que não tinha memórias, mas sabia que para manter a vida, uma pessoa deve periodicamente absorver umidade e nutrientes. Diante do homem, não muito distante, no deserto, uma pequena nuvem de poeira era visível. Depois disso, ele anotou em seus pensamentos que, tão longe quanto ele se lembra, neste deserto, ele nunca fez algo assim. Parado no mesmo lugar. O homem pensou que, apesar disso, a resistência dele não diminuiu e nem se sentiu sonolento. Depois disso, você se perguntou quem ele era. O olhar do homem transbordava confiança. A distância do homem. A cidade de Nampatal era visível. Muitas estrelas estavam visíveis no céu. Depois de um tempo, os olhos de Zaka começaram a abrir-se gradualmente. A Zaka, conectado a diversos dispositivos, refletiu sobre a besta humana. Ao se levantar, o jogador
tirou o aparelho da boca. Então, começou a olhar ao redor. Ele anotou mentalmente que este era um segredo. Lugar subterrâneo congelado em um só lugar. Isaka fixou o olhar no espaço. Lembrando do que aconteceu, observou ter sido derrotado pelo grupo de Frey. E Rins, assim que ele uniu-se com um cristal de Demogorgon, que caiu acidentalmente em suas mãos. Ele perdeu a consciência com um sorriso. E Sokka abriu a sua túnica. Ele revelou um cristal escuro em seu peito. O escuro, o cristal mágico do demigode, uniu-se ao corpo de Blake. Com um sorriso louco, a Sokka pensou que foi um sucesso, adicionando que não foi em vão. Que ele jogou com um roleta que morreria de qualquer forma. Estendendo a mão, o Saki usou o poder mágico, chamando uma aura azul. Uma aura mágica envolve a mão de Blake. Usando sua técnica, a Sokka convocou um raio mágico. Ao erguer a mão, pedras caíram do teto. Do raio mágico, surgiu um buraco no teto, onde se via um céu escuro estrelado. Isaka anotou em sua mente que o poder divino havia se tornado assim. Que não poderia ser comparado ao que era antes. Usando o poder divino, Blake voou para cima, olhando para o buraco que fez. Isaka anotou em sua mente que o poder divino atual estava em um nível competitivo com deuses. Abrindo a boca, Isaka começou a rir alto, adicionando que foi um verdadeiro sucesso, com as pernas e braços estendidos. Isaka gritou para Frey e Rains esperarem por ele, adicionando que eles eram ingratos, vermes patéticos, e mataria todos com as próprias mãos. Continuando a gritar, o Sokka notou especialmente Freya. Antes que ele pudesse terminar de falar, ele foi interrompido por uma mulher que pediu para ele não gritar, porque estava muito barulhento. Sokka olhou para trás para ver quem falava. Enquanto isso, a mulher sugeriu que o Sokka cozinhou e comeu o tubo. Por ter uma garganta tão grande, Isaka fixou a mulher com olhos penetrantes. Com o rosto relaxado, Blake imaginou que ela era uma demigode. Continuando a olhar para ela, ele percebeu em seus pensamentos que ela não era uma demigode, porque era um rosto desconhecido. Se ela fosse uma demigode, diria que ele a reconheceria imediatamente. Usando sua técnica, invocou uma aura mágica em seu corpo. Então, ele constatou que o encontro foi bem sucedido. Enquanto Sokka falava, a mulher bocejou, da fadiga dessa conversa sem sentido. Blake notou que precisava de um oponente para treinar. Sokka gritou que ela era lamentável e que a sorte não a favoreceu. A garota usou sua técnica para acertar um Sokka. Fez com que Blake voasse direto para o chão. A garota, irritada, lembrou que pediu para não gritar. O Sokka ficou derrotado no chão. Com a boca aberta, Blake gemeu de dor. A garota disse que estava interessada. Porque que tipo de idiota usa o poder alheio? Como ele quis, ela veio aqui. Ela riu, notando que não tinha palavras. A garota colocou as mãos nos quadris
e observou que tudo era obra de Riar-End. Osaka pensou que isso era um apocalipse, adicionando que nunca ouviu falar de um demagogo assim. Colocando a mão na cabeça, o demigode indagou. Heren roubou suas amostras. A menina, então, observou que seria bom caçar Rian e matá-la. Mas, como ela já está morta, ela também não pode fazer isso. A face de Zaka se surpreendeu. Olhando para a garota, Azaka se perguntou: o que ela falava sobre Heren estar morta? O demigode agarrou o cabelo de Ahsoka. Com a mão em seu cabelo, a garota... Ela adivinhou isso pelo jeito que Blake falava. Enquanto isso, ele era um subordinado de Rian. Ahsoka gemia de dor, sorrindo. A garota notou que agora ela estava muito irritada, adicionando que ele se tornaria seu brinquedo. A trama nos leva ao Império Casca, na sala principal. O Senhor caminhou em direção ao rei. No trono, partes do corpo despedaçadas estavam no chão. Algumas pessoas assustadas se ajoelharam para o demigode. O rei perguntou ao Senhor sobre por que estava agindo assim de repente, com as mãos atrás das costas. O Senhor ficou em silêncio, olhando para o rei. Continuando a olhar para o rei, observou que ele ainda não parecia ter tomado uma decisão. O rei, animado, perguntou o que ele estava falando. Olhando para o rei, o demigode notou que ele pediu que ele fizesse uma escolha, adicionando que obedeceria ou ser morto como um cão em uma passagem. Então o Senhor mencionou o nome do rei Balaia de Cascal. Usando sua técnica, o Senhor convocou um portal negro. O Senhor observou que parecia ajudar o rei a tomar uma decisão. Indico a palma da minha mão para o portal. Uma garota surgiu dali. Segurada por mãos cinzas, reconheceu a garota. O rei gritou Genia. A menina chorosa virou-se para o pai. As mãos cinzas que seguiam a garota apertaram-lhe as coxas. Ao ver tudo isso, o rei levantou-se do trono e observou que o Senhor deveria libertá-la agora. Nesse momento, o Senhor ficou calmo e comentou: a família é um conceito extremamente encantador. Aproximando-se da garota, o Senhor estendeu a mão na frente dela e observou que eles são capazes de agir independentemente, aumentando o número de indivíduos de sua espécie, adicionando que isso os faz congelar. Genia continuou a gritar para o pai. Balia correu para o Senhor, gritando para que ele parasse de bater os dedos. O Senhor usou sua técnica para comprimir o corpo de Genia. Isso a matou, e o sangue caiu no rosto de Balaão. Quem não conseguiu conter as lágrimas, as mãos que seguravam Giminá estavam cobertas de sangue. Muita sangue manchou o corpo do Senhor. O rei ajoelhou-se, ainda gritando o nome da filha. Neste momento, o Senhor usou sua técnica e fechou o portal. Balia desatou em histeria com a morte da filha e gritou em dor moral. Ao ver tudo isso, o Senhor se perguntou: por que estava tão triste? Porque o relacionamento durou cerca de 10 anos. O Senhor, ensanguentado, se aproximou do rei, ajoelhado, e perguntou se não poderia simplesmente ter outra filha. Olhando
para o Senhor. O rei questionou se isso fazia sentido. Ao que o Senhor observou que não podem fazer isso. O Senhor, irritado, observou que não tem como. Como fazem para aumentar o número de indivíduos? O sangue da menina espalhou-se no chão. Neste momento, o semideus observou que cada um de seu povo era especial, que perderam cerca de 10 indivíduos, assim, aproximando-se do imperador, emocionado, o Senhor observou que esta era sua última chance e questionou se ele se submeteria a eles. Neste momento, após a batalha com o semideus, um cristal divino restou. Lucas estendeu a mão e quis pegá-lo. Isabelas fez-se e expressava surpresa. O personagem principal pegou um divino cristal da areia, com um cristal moldado na mão. O personagem principal examinou, abaixando. Isabela se perguntou o que Lucas faria agora. Observando o cristal, Lucas questionou o que poderiam aprender com Shurrai ou Alaia, adicionando que tinha o cristal de Rick, sentindo que algo estava errado. Lucas mudou de opinião. O cristal começou a fluir para o corpo de Lucas. Nesse momento, ele não compreendeu o que estava acontecendo. Rolando em dor e joelhando, o personagem principal sugeriu em seus pensamentos: as forças divinas se atraem. Então ele se perguntou por que isso acontece. Isabela teme por Lucas. Gritar e observou que o cristal estava penetrando no corpo de Frei, contendo a dor. Lucas pediu a Isabela que se afastasse. A garota ficou chocada com o que ouviu. Um momento depois, houve uma explosão divina, causando o personagem principal a gritar de dor. A explosão divina envolveu Isabela em sua aura. A explosão envolveu também o personagem principal. Em seguida, após algum tempo, a aurora. Lucas e Isabela caíram. Na distância do deserto, um homem caminhava em direção a eles. Grãos de poeira pararam aos pés do homem. O homem olhou mais de perto e parou em uma posição. O homem olhou para Lucas e Isabela inconscientes. O homem de cabelo preto levantou ambos os corpos nos ombros, sem esforço, sustentando o personagem principal e Isabela. O homem entrou no deserto. O homem com os corpos caminhou quase até o horizonte do deserto. Nesse momento, a luz acesa estava em uma das barracas. As mãos de Ivan seguiam uma fivela antiga com um rubi vermelho. Vendo o cinto, Ivan observou o que disseram ser o legado de caçagem. Então sugeriu que fosse chamado de cinto do gigante. E era um dos 3 milagres. Ivan, coçando a bochecha, notou isso em seus olhos. Parecia apenas um velho cinto. De repente, um goblin com cara ameaçadora entrou. Então, voltou-se para o grande guerreiro e notou que um convidado o havia visitado. Surpreendido, mesmo, eu me perguntava: que tipo de hóspede veio com cara ameaçadora? O goblin notou a chegada de reforços. O rosto de Ivan estava muito pensativo. Um homem de túnica branca se aproxima de Ivan, espalhou os braços e imaginou ser o senhor feudal de nosso nome. E ele se chamava Sarman.
Atrás dele, 2 meninas. Olhando para Ivan, Sarman se dirigiu ao grande guerreiro e observou que já ouvira muito sobre sua reputação. Adicionando, 45 de seus guerreiros queriam se juntar a ele. O olhar de Ivan era muito pensativo. Aproximando-se de Ivan, se perguntou onde estavam seus 45 guerreiros, adicionando que só mulheres estavam com eles. Chamando as meninas, os grandes guerreiros sugeriram que vai abrir um restaurante tradicional perto do acampamento. Uma das meninas começou a tirar o capuz. Enquanto isso, eu observou que pareciam que iriam quebrar, com apenas um sopro de vento. O rosto de Ivan mudou drasticamente ao vê-la. Que tipo de garota estava em frente a ele? Neve tirou o capuz, deixando seus lábios caídos. Ela tocou-os com o dedo. A rainha elfa segurou o dedo e piscou para Ivan. Uma sorridente Neve olhou para o petrificado Ivan. Então, questionou se era o primeiro encontro deles. Então, ela se apresentou. Ivan, de repente, entrou em estado de petrificação. Ivan desviou o olhar da Neve, desviando assim o olhar dela. A Neve se aproximou na direção em que Ivan estava olhando. Então, repetiu que era o primeiro encontro deles. E se apresentou. Então, Ivan virou a cabeça novamente e se apresentou. Nesse momento, a Neve o olhou e sorriu. De repente, ouviu-se uma voz chamando Ivan de verme patético, ao qual o guerreiro mesmo chamou atenção. Ivan olhou ameaçadoramente para a garotinha, colocando a mão na cabeça da garota. Ivan a chamou de pequena. Então, questionou o que ela lhe disse ou não. De repente, Nori usou sua técnica para chutar o corpo de Ivan. Com forte golpe, baba saiu da boca de Ivan. Nora, com sua técnica impressionante, enviou Ivan a vários metros de distância. Houve um grande barulho no acampamento e muita poeira. Com as trancas quebradas, Ivan foi frustrado. Entrando na tenda, ela a quebrou. Houve muito barulho e poeira no local onde a barraca foi quebrada. Um dos guardas gritou e perguntou-se qual era aquele barulho. O segundo guarda gritou. Sugeriu que era um ataque inimigo. O Gablin apertou o punho e gritou que o grande guerreiro havia sido derrotado. Então, ele se perguntou o que ela estava fazendo. Ao adicionar, o Gablin gritou para todos os guerreiros se posicionarem para lutar. O mestre Bane ficou em frente ao Gablin e tentou acalmá-lo, assegurando que ela não era inimiga. Ao que o Gablin gritou sobre o que ela estava dizendo. Porque a garota atacou de repente. Ivan Bane, olhando para o Gablin, observou que não era um ataque. O Gablin ficou surpreso com o que ouviu, olhando para Nora, que tirou o capuz. O mestre notou que se tratava provavelmente de treinamento. Ivan, sentado nas tábuas, tosse pelo impacto e a poeira ao seu redor. Ao ver Nora, Ivan ficou pálido com o que viu. Assustado, Ivan perguntou ao mestre sobre como ela apareceu aqui, ao qual Ivan se aproximou. Nora sugeriu que ele queria perguntar muito. Ela também queria aprender muito com o guerreiro. Uma aura de fogo aparecia atrás de Nora.
O mestre Ivana, sorrindo, notou isso primeiro. Ela precisava afastar o resto do fundo, adicionando que ele seria espancado com uma expressão de desespero. Nora olhou para Ivan e o chamou de verme patético. Porque Ivan estava muito assustado com a situação. Enquanto isso, uma voz foi ouvida perto de Lucas, que dormia, gritando para que Frei acordasse. Alguns momentos depois, o personagem principal abriu os olhos. Isabela, chocada, gritou que Frei acordou. Lucas começou a levantar-se da cama, deitado de costas, apoiando os caras não entenderam o que lhes aconteceu. Isabela notou que, ao acordar, eles já estavam aqui. Havia barulhos atrás do quarto deles, onde pessoas estavam sentadas e bebendo álcool. Isabel observou que verificou o andar de baixo e descobriu-se que era um hotel comum, com um bar, acrescentando que o pagamento pela noite já havia sido feito. Lucas olhou para a mão enquanto isso. Isabela se perguntou quem os levou ao hotel. A mão do personagem principal estava coberta por uma divina. Lucas estendeu a mão com a aura branca, com a aura divina à frente dele, e continuou olhando para ele. Ao ver isso, Isabela percebeu que, aparentemente, Lucas absorveu o cristal de Melde. Lucas riu, depois percebeu que era confuso. Surpreso, Lucas observou que seu poder divino havia aumentado 10 vezes. Isabela olhou para Frei, dizendo que ele havia, depois de tudo, absorveu o cristal. Frei começou a calçar os sapatos. Nesse momento, Isabela se inclinou um pouco, indagando o que ele faria agora. Frei respondeu que primeiro precisavam encontrar Nix. Frei fechou os olhos, lembrando-se das palavras de Milde. Quem disse que os 3 semideuses enviados por Agni estavam caçando por Nix? Frei ouviu as pessoas do andar de baixo. Sentados nas mesas, ouviu-os falando de alguém. Se a garota, com cabelo escarlate, quem queria morrer e era tema de histórias de terror. A seguir, então, o desejo de suicídio dela, associado com Agnes, sem dúvida. Frei e Isabela caminham pelo deserto. O vento erguia a areia sob os pés de Frei. Isabela Frei, caminhando pelo deserto. Verifique o conteúdo da bolsa espacial. Depois de verificar, ele informou Isabela, que caminhava atrás. Todas as suas coisas permaneceram iguais. Isabela abraçou-se, pensando. Isabela ergueu a mão e a levou ao queixo, pensando na identidade de seu salvador. Frei parou bruscamente, fazendo Isabela olhar para ele. Um homem de cabelo negro e longo, usando as mesmas calças e camisas sem mangas. Ele ficou de costas para eles. O homem virou, sentindo a aproximação de pessoas. Mas ao ver Frei e Isabela, ele expressou sua alegria pela recuperação segura deles. Frei se aproximou do homem e perguntou se ele os levou ao hotel. Ao se aproximar deles, o homem e Isabel se curvaram a ele, agradecendo pela ajuda. A mana no corpo do homem se manifestou ao seu redor. Ele se aproximou de Frei e perguntou qual era aquele cheiro horrível que vinha dele. Frei olhou para o homem, não compreendendo imediatamente
o que ele falava. O vento no deserto moveu areia pelas dunas, formando nuvens de poeira. O homem explicou a Frei que ele falava de um cheiro semelhante ao deixado após vomitar, cobrindo todo o deserto. Frei virou-se para Isabela e assumiu que o homem falava de poder divino. O homem ergueu a mão e acariciou a mandíbula. Pensou, tentando lembrar a origem do poder divino. Frei virou-se surpreso. Olhando para o homem ele perguntou se era poder divino. Era o poder dos deuses. Frei olhava para o homem à sua frente. Perguntou se ele sabia sobre Demigod. O homem não respondeu de imediato, mas olhou fixamente para Frei, sem dizer nada. Lembrou-se de como enfrentou o furacão. O homem disse que depois de os ter levado ao hotel, ele voltou ao local. Então, o homem sentiu uma presença do mesmo tipo que Frei. Um estranho monstro humanoide surgiu do tornado, chamando-se de Demigod. Frei e Isabela ficaram parados, ouvindo o homem falar sobre o Demigod. De acordo com ele, o Demigod não parecia alguém disposto a dialogar. Mana saiu do corpo do homem. Quando ele disse ter matado o Demigod, e ele não teve escolha, porque ele o atacou sem aviso. Frase. Eu me espantei. Ele não conseguia acreditar que este homem na frente dele conseguiu matar um Demigod sozinho. O homem virou e fechou os olhos. Finalmente, disse que Frei não era um semideus, porque junto com o poder divino, ele também sentiu poder mágico. Frei olhou para as costas do homem. Ao perguntar qual era o objetivo dele, o homem parou. Ele olhou para o céu, refletindo sobre a frase. O homem olhou para as dunas e nuvens de poeira à distância, falando sobre a perda de memória. Ele nem sabia a razão, porque, ao abrir os olhos, ele já estava no centro do deserto. Frei se aproximou do homem, perguntando se ele queria recuperar suas memórias. Mas o homem tinha uma opinião dupla sobre o assunto. Ele queria e não parecia querer. O homem olhou para Frei, após decidir ajudá-lo. Frei olhou para o homem com um sorriso no rosto. O homem virou-se, perguntando o que Frei queria em troca de seu serviço. Frei olhou para o deserto, dizendo que era um cheiro incrivelmente desagradável. Ele falava sobre a propagação do poder divino. Frei olhou para as dunas distantes e contou como iria eliminar toda essa energia desagradável e limpar completamente este lugar. Isabela exclamou quando Frei pediu ajuda ao homem. Remova todo esse poder divino. Com um sorriso, Isabela ampliou seus olhos. Ela não compreendeu como Frei poderia dizer algo assim a um desconhecido. Na primeira reunião, o homem de cabelo preto, em frente a Frei, disse que, pelo cara que ele matou antes, ao seu ver, os deuses, chamados demogodes, pareciam ter uma relação relacionada a ele. O homem assentiu, dizendo que, se tivesse com Frei, faria mais fácil para ele entrar em contato com eles. Frei estendeu a mão em sinal de acordo
E perguntou o nome. O homem apertou a mão de Frei. Frei horrorizou-se de repente. Depois que o homem se autodenominou Lorde, o aluno se contraiu e sua boca abriu-se em choque silencioso. O homem